Ele é tão safado que ele não disse a gente se ela... E já gerou muitas discussões. Já gerou muitas discussões. Eu acho que não, porque o depoente é suspeito, que é o Betinho. Acho que o depoente é suspeito. Então, mas há uma coisa interessante na sua literatura também, que é a relação com a palavra, né? Porque os escritores, eles têm palavras de eleição, né? Quer dizer, tem aquela... Eles vão pegando determinadas intimidades com determinadas palavras e tal, e que é o que forma aquilo que a gente chama convencionalmente de estilo, né? Quer dizer, como é essa sua relação com a palavra? Porque é engraçado, eu vejo muito exatamente essa coisa das imagens mais fechadas, né? Embora o sol depois da chuva me parece uma coisa de pouca solaridade na literatura, embora tenha uma mensagem de otimismo, né? Os seus livros, embora ele parta dessa tristeza, ele sempre busca, né? A alegria, né? Quer dizer, como é que se dá isso, né? Esse trabalho com a palavra mesmo? Como são livros muito diferentes, né? Então, assim, um livro didático eu não tenho essa preocupação, né? Eu tento colocar as palavras de tal ordem que elas sejam verossímeis e haja uma compreensão real disso, né? Nos livros mais literários, eu acho que eu brinco mais com as palavras. Eu brinco mais, talvez mais até do que a semântica, eu tenho um trabalho sintático diferente. Eu tenho uma característica própria de escrever essas personagens de poema, de períodos mais curtos, né? De uma linguagem mais seca, para que dê essa dor da tristeza e, ao mesmo tempo, essa ironia fundamental na construção das personagens, né? Homens de Cinza, cada história ali é uma história que tem morte, daí cinza, né? E essas mortes, algumas são muito alegres, são divertidas, né? Tem uma personagem que vai ficando viúvo o tempo todo e ninguém sabe por que ele fica viúvo tantas vezes. E ele vai pegando os tiques nervosos de cada uma das ex-mulheres deles. Então, você trata da morte, mas de uma forma irônica, né? Aberta, sem tratar da morte com a dor. Aí no Mulheres de Água tem uma história de uma mulher que demorou tanto para casar e quando ela casa, tudo está ligado no número 4, né? Eram 4 pessoas, estavam casados há 4 anos, e ela está ali há 4 dias esperando a chegada do avião, e o avião caiu, a chegada de alguma notícia. Então, a forma de construir isso, eu tento brincar com as palavras, respeitando as palavras, né? A Tatiana Belin que diz isso, a palavra é algo majestoso que merece ser respeitado. Ela fala assim, pense em alguma coisa sem palavra. Um pensamento abstrato que não tem a palavra. Qualquer coisa que você pense, você tem a palavra. Então, faça as homenagens devidas à sua majestade à palavra. E é muito bom você pegar uma palavra e construir essa palavra de tal ordem que você leve a múltiplas interpretações dessa palavra, respeitando a inteligência do leitor, mesmo a criança. Essa história de banalizar a linguagem porque a criança não entende, a criança... ela tem um processo de apreensão diferente do adulto. Esse livro, O Pequeno Filósofo, eu acho que ele é um livro mais para adulto do que para criança. Mas a criança vai entender, à sua maneira. Talvez o adulto veja aqui Platão, Aristóteles, veja um pouco de Wittgenstein, de Heidegger. Tem uma mistura filosófica aqui que a criança não vai entender. Mas ela vai entender que todo mundo era igual numa estação, vai entender que outro lugar que o trem parou, todo mundo estava cheio de lama, por que o mundo é cheio de lama, e ela vai tirar conclusões delas, né? E isso é muito bonito na literatura, você permitir que o leitor ele tenha o direito de concluir por si mesmo, né? Você dá essa autonomia para ele, né? Eu cheguei a essa conclusão, eu li Clarice Lispector e para mim Macabeia é uma mulher que não conseguiu amar. Ela não expressava com palavras o amor porque não havia amor dentro dela. E aí um outro diz, não, ela aprendeu a amar, mas ela não aprendeu a dizer o amor. O fato de querer ser uma estrela não é querer ser uma estrela, é querer ser amada. E aí vai, cada um vai chegando a uma conclusão. E Clarice não se importa com isso, né? Ela quer que as pessoas leiam. E esse negócio da palavra é engraçado. A gente, no jornal sempre tem a história do fotógrafo, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Sim, agora me diga isso com uma imagem.
Diga isso com a imagem, que uma imagem. Não conseguia. Agora, você como parlamentar tem um projeto de regulamentação da profissão do escritor. Como é que está isso? Como seria essa regulamentação? A gente está discutindo isso ainda. Isso foi uma proposta de alguns escritores, né, que começaram a conversar, achando que a gente precisaria valorizar mais a profissão do escritor. Aí a União Brasileira de Escritores nos procurou para discutir sobre isso. Agora haverá um congresso da UB lá em Ribeirão Preto. E eu falei assim, olha, eu não quero apresentar uma proposta sem que ela venha dos escritores, né? Então nós estamos em construção desse processo, né? A gente não quer limitar demais a ação do escritor, porque às vezes você tem uma boa ideia, né, que é valorizar mais o escritor, que é dar a ele um status maior, e isso acaba restringindo um pouco a ação do próprio escritor. Então eu acho que depois desse congresso de novembro, a gente vai conseguir elaborar esse projeto para regulamentar melhor a profissão. Para ver como é que a gente valoriza mais os nossos escritores, né? Porque é difícil. Há poucos escritores que conseguem vender bem. E viver de literatura. Né? Viver de literatura. Né? Mas tá bom. Gabriel, muito obrigado por sua participação agradeço, aqui no Leituras. Foi um prazer conversar com você. Parabéns pelos 10 anos de programa. Que bom que isso pode entrar na casa das pessoas e ajudar as pessoas a lerem mais, né? A literatura tem essa coisa mágica. A televisão é ótima porque a gente vê o que está acontecendo, e a literatura faz com que a gente imagine, então ela trabalha com uma parte da inteligência diferenciada, né? E é fundamental, a gente sempre incentiva, nós estávamos antes falando das feiras literárias, que os pais leiam mais para os filhos, que os pais contem histórias para os filhos, né? Para que possam colocar esse bom vírus aí, olha, ler faz muito bem. Pois é. Muito obrigado. Obrigado, querido. A diversidade é uma espécie de lei que rege a nova literatura brasileira. Dos sertões inóspitos aos mais caóticos centros urbanos, tudo pode servir de cenário. No entanto, há uma unidade em todas estas escritas: o senso de pertencimento, o protesto contra a inadaptabilidade que tem se tornado crônica. Estreando como romancista, Norian Segato lança pela Limiar o romance Crônica de uma Ilha Vaga, onde conta do alto exílio de brasileiros em Londres, que já não pode ser vista como um símbolo da contracultura, uma cidade mais de opressão que de liberdade. Embora ainda traga algumas inseguranças linguísticas, Norian se revela um bom analista de seu tempo. Seu texto escorre por vidas perdidas que fogem de um caos para cair numa situação ainda pior. Não que faça a crítica vazia da migração, mas seu romance está recheado de necessidade de pertencer a alguma condição humana que, infelizmente, é negada a todos os seus personagens. Com isso, constrói um romance de leitura inquietante e moderna, onde o homem se faz pela condição que cria para si mesmo. Uma leitura interessante e viva. Esta questão do pertencimento e das condições que se impõem aos homens pode estar nos limites da própria pátria, onde se cria um estranho exílio. É esta situação que norteia o romance de estreia de Carlos Tourinho de Abreu, Tábua, lançado pela Escrituras. O enredo conta a história de Guina, um menino pobre do interior da Bahia que consegue ascender socialmente. A trajetória do protagonista não tem nada de excepcional. O estudo é que ele serve de trampolim. No entanto, por todos os anos, ele carrega todas as lições da infância e da adolescência, quando viveu em um mundo marcado pela violência e pela injustiça, mas também pela fortaleza de caráter de seu pai, o velho Fran. Este otimismo final tira do livro seu fatalismo, mas, por outro lado, acende as esperanças de que é possível viver além dos limites impostos pelas condições do ambiente. Um texto que se enriquece ao mostrar um outro lado de um universo já bem dissecado por nossos escritores. Novas visões sobre um país que teima em não envelhecer. Crônica de uma Ilha Vaga, de Norian Segato, e Tábua, de Carlos Tourinho de Abreu. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.